Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de assuntos polêmicos aqui, porque a gente vai falar da CL Treta, isso mesmo, a briga que está tendo entre os jovens que não querem ser chamados de CLT e isso virou xingamento. E para quem lembra também, não tão distante da gente, muito recentemente, uma influenciadora, na hora de ofender uma pessoa que estava trabalhando, ela chamou aquela pessoa de CLT. Mas tem muita gente querendo ser xingado assim. Então, a gente vai falar sobre esse assunto que voltou para o noticiário. Mas vamos falar também de dois assuntos que não ficam distantes desse, porque a gente vai falar de negociações salariais, finalmente. Vou cumprir essa dívida com vocês. E vamos falar também de negociações salariais, já falei, né, gente, pelo amor de Deus. Inflação por extrato de renda, que tem tudo a ver também com os outros dois assuntos. Então, vamos passar por todos eles com vocês hoje, mas antes a gente vai passar pela agenda, que desde manhãzinha já tem indicadores e eventos acontecendo aqui no dia de hoje, nessa quarta. Então, vamos entender o que já aconteceu, o que tem no radar, e o que deve movimentar um pouco mais o dia. Porque às 3h45 da manhã na França já saiu o PIB do primeiro trimestre final. Aqui a medição já completa, não é a medição preliminar que a gente viu acontecer nos outros dias, já o PIB final da França. Já no Japão, às 5 horas da manhã, aconteceu outra participação aqui do presidente do Fed de Minneapolis, na Keio University. Provavelmente falei errado, mas foi uma participação numa universidade no Japão. Às 8 horas saiu sondagem da indústria e às 14h30 vai sair aquele velho conhecido nosso, fluxo cambial semanal. Às 15 horas tem divulgação da ata da última reunião de política monetária nos Estados Unidos e esse dado pode ganhar um pouco mais de relevância, porque é o que eu sempre falo. Tanto no comunicado como na entrevista coletiva que acontece depois da decisão de política monetária, o que as pessoas querem é a sinalização para o futuro e normalmente a ata também traz essa consolidação. Então o mercado deve ficar mais atento à ata que sai lá às 15 horas nos Estados Unidos. Mas não para por aí, porque a gente tem mais alguns indicadores sendo divulgados hoje. Então vamos passar aí para a próxima página para o pessoal de casa acompanhar. Tem decisão de política monetária na Coreia do Sul, mas essa já à noite. E 2 empresas divulgam resultado hoje, 2 empresas ligadas aí ao setor de tecnologia, e esse resultado vai ser divulgado só depois do fechamento. Nvidia, essa bastante aguardada, e Salesforce também vai divulgar seus resultados, seu balanço corporativo. Aí a gente tem os outros indicadores que acontecem ao longo do dia. Então a gente tem o CAGED, né, que traz ali a geração dos empregos formais, também tudo a ver com o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o Tesouro vai divulgar o relatório mensal da dívida pública, esse dado que também pode ganhar um pouco mais de relevância para o mercado financeiro, que a gente sabe é bastante fiscalista. A reunião do OPEP também acontece hoje na Áustria ao longo do dia e pode mexer um pouco com o mercado de petróleo, que anda bastante sensível a qualquer notícia envolvendo a commodity. Então, aumento de produção, qualquer movimentação em relação ao OPEP acaba mexendo também com o preço, então deve também ganhar um pouquinho de relevância dependendo do que sair dessa reunião. A primeira sinalização que a gente teve na semana passada era que a OPEP estava pensando em aumentar a produção de petróleo. E isso fez, né, não só faria como fez o preço da commodity recuar, e isso acabou mexendo bastante aqui com a gente, principalmente com a Petrobras. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar o Diego, porque ele está lá na redação prontinho para contar para vocês como é que foi o fechamento de ontem. Então, Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia para a nossa queridíssima Gladys Garcia, presente aqui todo dia, que alegria. Bom dia para o meu xará, Diego Berton, diretamente de Boston, dos Estados Unidos. Hoje nós temos um telespectador internacional. Bom dia para uma pessoa que eu não consigo pronunciar aqui o nome, mas que seria uma frase que eu achei até engraçada. CLT, Deus me livre, mas quem me dera. Bom dia para o André Bolzan, querido telespectador fiel. Gente, bom dia para todo mundo. Primeiramente, eu não sei se vocês conseguem ver isso muito bem, só que eu tô com o olho lacrimejando um pouco, meio inchado, tô com um pouco de coriza, enfim, só para esclarecer, eu não tô chorando, eu também não usei nenhuma substância entorpecente, a única coisa que aconteceu é que eu tô com uma crise alérgica extremamente forte, mas
Ao contrário do meu dia de sofrimento, quem ontem teve um dia de extrema alegria foram as bolsas, tanto aqui do Brasil quanto de Wall Street nos Estados Unidos, né? Começando pelo Brasilzão. O Ibovespa festejou ontem, festejou mesmo, fechou com uma alta de 1,02% aos 139.541 pontos. Inclusive, ele renovou a máxima histórica. No intraday, ele chegou a atingir 140.381 pontos. De acordo com o nosso portal, o que empolgou bastante os investidores aqui no Brasil foi a prévia da inflação, o IPCA 15, que veio bem abaixo do esperado. Agora, na seara corporativa, os nossos pesos pesados, que eu costumo falar aqui, não andaram juntos. A Vale teve um desempenho negativo, mas, por outro lado, a Petrobras se saiu bem. No câmbio, o dólar caiu 0,53%, cotado a R$ 5,64. Falando agora das bolsas de Nova York, né? As bolsas de Wall Street retornaram do Memorial Day, repercutindo o adiamento das tarifas do laranjinha contra a União Europeia. Inclusive, ontem, a Ursula von der Leyen, acho que eu pronunciei o nome dela certo, não sei, que é presidente da Comissão Europeia, disse que as conversas com Laranjinha, o Donald Trump, foram bem produtivas. E aí aqui um breve parênteses, eu queria genuinamente saber o que é ter uma conversa produtiva com esse ser humano, mas fica aqui minha curiosidade. Com isso, o Dow Jones valorizou 1,78%, o S&P 500 avançou 2,05% e o Nasdaq subiu 2,47%. Então, tem uma tabelinha aí para vocês verem que ontem foi realmente um dia de bastante alegria nos mercados. E aí, eu queria passar a bola de volta para a Débora, já perguntando o seguinte, teve alguma outra coisa que alegrou os nossos investidores além de IPCA 15? Ou é possível tanta felicidade só da prévia da inflação? Débora? Eu acho aqui que são duas coisas juntas, né? O otimismo internacional, esse presente aqui na nossa bolsa e na volta de um feriado, eu acho que esse é o ponto importante. A gente já tinha tido conhecimento desse adiamento das tarifas na União Europeia. Até já tinha contado isso para vocês, só que não tinha feito preço ainda. O que é fazer preço? É mexer com o mercado. Porque justamente logo depois que a gente teve essa atualização da tarifa fatal, os mercados estavam fechados lá em Nova York. Então não teve essa captura do otimismo. E isso veio mais fortemente na terça. E como a gente estava sem a referência de Nova York e tem um montante, né, um contingente importante de investidores estrangeiros que operam na nossa bolsa, sem a movimentação em Nova York, sem essa referência, sem esses investidores, o movimento também foi capturado aqui no Brasil de forma não completa, de forma ali mais parcial. Então eu vejo os dois motivos juntos levando a bolsa para cima. O IPCA 15, que surpreendeu positivamente, não só porque ele ficou no piso das projeções, ele ficou muito mais próximo do piso do que da média ou do teto, né? O teto seria ali o pior dos cenários, porque quando a gente tem as projeções do mercado financeiro, a gente faz uma série de estatísticas com elas. Então a gente tem o piso, que é a menor delas, a média e a mediana, que podem estar juntas ou não. Isso fala bastante também sobre o conjunto de dados. E a gente tem o teto, que seria ali a projeção mais alta entre elas. A projeção do IPCA 15 era de 0,44 na média, mas o piso era de 0,35. E ele veio muito mais próximo do piso do que da média, mas mais que isso. A gente tem que sempre lembrar que o mercado ele tem uma visão ortodoxa da inflação. Então, para ele, inflação é inflação, independente de o que está causando a inflação ou como você olha para essa inflação. E o que o mercado percebeu nessa leitura do IPCA 15? Por que ele reagiu tão bem? Não só porque estava perto do piso, esse foi um motivo de comemoração, até porque se você tem uma inflação que supera essa projeção, que ficasse acima do teto ou muito acima da média, aí sim a gente ia ter uma repercussão bem negativa aqui. Mas ficou mais perto da mínima. Então, motivo sim para comemorar. Afinal, inflação é algo bastante preocupante, principalmente pensando na composição que a gente estava vendo anteriormente. Então, a gente viu uma inflação muito puxada por alimentos, e isso é muito corrosivo, né? Inflação de alimentos, daqui a pouco a gente vai mostrar isso para vocês com números, mas a inflação de alimentos corrói a renda de pessoas que têm rendas mais baixas. Então, é um fator de preocupação. Só que o mercado, quando olha para a inflação, dificilmente ele faz toda essa análise. E uma análise que sai do tradicional é em relação à inflação de serviços, porque o mercado reagiu bem
justamente porque a gente teve uma inflação de serviços mais controlada. E se a gente for pensar, né, na inflação de uma forma geral, o que vinha penalizando muito nem era tanto a inflação de serviços, e sim a inflação de alimentos e de itens mais voláteis que normalmente a gente até exclui do núcleo. Então o núcleo ele não conta com os preços voláteis justamente porque eles estão ali suscetíveis a movimentações internacionais de preço, a outros fatores que não são sensíveis à taxa de juros. Mas dessa vez, além de ter, né, esses itens tendo um arrefecimento, principalmente no grupo de alimentação, os serviços já começaram a recuar. E aí serviços sim são mais sensíveis à taxa de juros. Só que a gente tem um outro problema que sai um pouco dessa análise mais tradicional da inflação. Normalmente, a inflação de serviços está ligada à renda das pessoas que trabalham com serviços. Porque se você começa a ter um consumo menor de serviços, por conta de desaceleração econômica, por exemplo, você vai ter um consumo menor. Então, vamos pensar aqui em serviços que a gente poderia falar aqui, não só a manicure, o cabeleireiro, o barbeiro, o bar, né? Tem, sei lá, o pintor, né? Que aí já é uma outra categoria, mas tem, sei lá, a diarista, a faxineira, enfim. Tem uma série de serviços. Se a pessoa começa a ter uma renda mais enxuta ou um orçamento mais enxuto, ou qualquer que seja incerteza em relação à renda dela, ela vai olhar para os serviços e pensar, bom, será que eu preciso fazer a unha toda semana? Será que eu posso adiar o corte do cabelo? Eu acho que essa semana eu não vou no barzinho. Essa semana eu vou passar ao restaurante. Então você começa a ter uma escolha de não consumir os serviços. E isso faz com que isso desaqueça e caia o preço dos serviços. Só que se cai o preço dos serviços, também cai a renda das pessoas que dependem do consumo de serviços para sobreviver. E aí que começa o problema. Os serviços eles não estavam sendo um grande protagonista da nossa inflação nos últimos tempos. O protagonista da inflação, ou o vilão da inflação, tinha sido os alimentos. Mas se você controla o preço dos serviços, você consegue com isso não só desaquecer a economia, mas levar a inflação para baixo. E o mercado, ele não está se importando se você vai ter ali uma inflação alta de alimentos que vai penalizar rendas mais baixas e baixar os serviços na marra, ali o preço dos serviços na marra, porque na média a inflação vai ficar controlada. Então a gente tem essa ótica, né, do mercado financeiro e de pessoas mais ortodoxas da inflação, que é como se fosse a inflação, ela sempre tem o mesmo diagnóstico e ela tem sempre o mesmo remédio, mesmo que esse remédio não seja eficaz para controlar aquele tipo de inflação. Só que isso foi comemorado, né? Essa queda dos serviços foi comemorada justamente porque você tem com isso, né, uma demonstração que a economia pode estar desaquecendo em algum patamar. E isso vai fazer com que a inflação caia num segundo momento, segundo a ótica do mercado financeiro. O grande problema é, a gente tem uma média ponderada aí, né? E aí, se você tem a ponderação ou essa média ponderada caindo, você pode ter uma parte dela sendo controlada, mas a outra ainda acima da média, que pode ser, por exemplo, os alimentos. E isso não resolve o problema. As pessoas vão continuar gastando mais no supermercado, mas elas deixaram de consumir serviços. Então, a gente tem essa divisão da inflação e por isso ela foi tão comemorada ontem, que agora a Selic pode já estar surtindo efeito e que pode, inclusive, ter chegado num ponto que ela não vai subir mais, ainda bem, porque ninguém aguenta essa Selic tão alta. Subir mais seria um devaneio, mas enfim, a gente tem essa visão de que a Selic não vai subir mais e isso estimula o apetite pelo risco, faz com que os juros futuros recuem também. Isso faz com que as pessoas saiam ali dos seus ativos e podem ir buscar ativos menos arriscados e podem ir buscar mais risco nos ativos que estavam mais baratos aqui no nosso Brasilzão. Então, esse foi o motivo, né, a análise mais completa aí do movimento da Bolsa ontem. Tem muito a ver, sim, com o otimismo em relação a toda essa negociação da União Europeia com os Estados Unidos e esse adiamento das tarifas também, mas teve toda essa leitura do IPCA 15 que foi tida como benéfica justamente porque a inflação de serviços está mais controlada. Mas não vamos ficar muito animados não, porque daqui a pouco a gente vai ver inflação por extrato de renda ainda aqui de abril, e a gente vai ver quem está sendo penalizado por tudo isso. Agora eu vou puxar o gancho para a nossa notícia do dia, né? Uma notícia que estava no nosso portal logo de manhã, já para tirar do sério qualquer um de manhãzinha, né? Então a gente acorda cedo para ver esse tipo de notícia, que é o xingamento entre jovens
com o termo CLT. Então, você quer xingar alguém, se você é jovem, você fala, você vai ser um CLT fracassado. E até eu vi isso acontecer, porque eu jogo videogame, gente, não parece? Mas eu jogo videogame, e eu jogo videogame online. E para minha sanidade mental, eu deixo, claro, o meu fone de ouvido mutado. Então, eu não escuto que as pessoas me xingam, né? Quando a gente tem lá um confronto, aí você, né, mata alguém do outro grupo e aí a pessoa te xinga. Então, para minha sanidade mental, eu já nem tenho isso. Mas o chat fica acontecendo ali do lado de forma escrita. E eu já vi várias vezes nesse chat escrito as pessoas se xingando, provavelmente muito jovens, pessoas se xingando de CLT. E eu pensei, nossa, não é que é real mesmo? A galera se chama de CLT fracassado, quando quer ofender o outro, você vai ser CLT. E aí na matéria, eu vou até abrir aqui, na matéria, né, uma das entrevistadas da reportagem, a publicitária Fabiana Sobrinho, de Mogi das Cruzes, disse ter surpreendido ao ouvir da filha de 12 anos a frase, vou estudar para não virar um CLT. E o termo, né, aí na matéria continua, o termo circula como de forma de deboche entre os mais novos, 12 anos, a pessoa falando que quer estudar para não virar CLT. E eu acho isso um sintoma, né, algo bastante sintomático dos dias de hoje. Porque a gente tem os jovens aí sendo impactados cada vez mais por essa, né, de forma, eu acho que até orquestrada, principalmente depois aí da reforma trabalhista, com essa ideia neoliberal de que você vai ser CEO de si mesmo, que você vai alcançar o sucesso se você, né, trabalhar ali por sua conta, que isso vai ser melhor porque você não vai ser humilhado por outras pessoas ou trabalhar para as outras pessoas. Você vai trabalhar para si. Isso é muito cruel, porque a pessoa que não dá certo nisso vai começar a se culpar porque ela acha, né, e isso é enraizado na cabeça das pessoas, que se ela não tem sucesso nesse sistema que, né, é colocado como meritocrático e que a gente sabe que não é, mas que é colocado dessa forma, que se ela não alcançar o sucesso, o fracasso também é todo dela, a culpa dela, ela que não se esforçou, ela que não tentou o suficiente, ela que trabalhou pouco. Então a gente vê, né, toda essa construção, e essa construção que foi reforçada depois da reforma trabalhista, e isso tem muito a ver com o que a gente vai falar de negociação salarial, mas essa ideia sendo colocada não só por coaches nas cabeças das pessoas, mas também pela teoria da prosperidade, que está muito ligada ali também às igrejas, né, de você vai ser o fator do seu próprio sucesso, e como isso é colocado também hoje em dia nas redes sociais, porque todo mundo quer gravar vídeo, todo mundo quer ali ser influencer, né, e a gente vê que a taxa de sucesso é muito baixa. Poucas pessoas conseguem ter muitos seguidores, muitos mil seguidores, e isso faz com que a pessoa também se frustre e se cobre. Então, é algo bastante cruel você colocar na conta da pessoa, de forma individualizada, um sistema que não é meritocrático, né? O sistema aqui, ele é completamente desigual. As pessoas partem já de patamares muito desiguais. E aí você jogar na conta do indivíduo que o fracasso é todo dela, é muito bom para um sistema, né? Você individualiza ali os fracassos e faz com que aquela pessoa fique com toda a culpa para ela, né? Embora a gente tenha um sistema extremamente desigual e que aprofunda essas desigualdades, inclusive com todo esse pensamento do CEO de si mesmo e desse empreendedorismo barato que é colocado aí na cabeça das pessoas como forma de sucesso. Então é muito louco a gente ver pessoas jovens hoje achando que o sucesso é justamente esse e que o CLT seria um sinônimo de fracasso. Então, o CLT está desatualizado, não tem nada a ver com o que a gente quer hoje, a gente não quer trabalhar para ninguém. E isso é colocado, aliás, se você for fracassado, você vai ser CLT. Porque quem é bem-sucedido é justamente essa pessoa que alcançou o sucesso, CEO de si mesmo, e a gente sabe como isso é vendido principalmente nas redes sociais, com pessoas que são exceções, inclusive, e que são colocadas ali como uma meta a ser alcançada, mas que não vai ser alcançada pela maioria das pessoas e que vai gerar, sim, todo esse sentimento. E eu acho isso muito sintomático também da forma, né, que o nosso capitalismo veio se estruturando ao longo do tempo e vai individualizando cada vez mais a culpa e colocando as pessoas ali como responsáveis pelo próprio fracasso. Então, essa coisa da CLT ser xingamento, e eu lembro de
eu não lembro se ela era paniquete, enfim, eu não me lembro quem que era a pessoa, porque já faz algum tempo, quando foi discutir com uma pessoa que estava trabalhando em um determinado posto de trabalho, não lembro se era caixa de supermercado, algo assim, falou que ela era também, na hora de xingar, ela era CLT, fracassada, enfim, né, xingou a pessoa dessa forma, aqui de uma forma muito geral, porque eu não lembro de fato, eu lembro que eu contei aqui no programa, na época que aconteceu, e tem um monte de gente aqui no Brasil que gostaria de ser xingado de CLT. 67% das pessoas que trabalham por conta gostariam de estar formalizadas, porque também a informalidade, ela não só, né, vai individualizar o fracasso, mas também ela vai trazer menos proteção social para aquelas pessoas. Quem trabalha por conta própria, de fato, gostaria muitas vezes de ser formalizado porque ela está naquela situação meio que porque ela ficou um pouco sem alternativa também nesse sistema, nesse mercado de trabalho que a gente tem. Então a pessoa vai para conta própria, às vezes porque precisa de renda, ela precisa se virar, né? Muita gente fala que aqui no Brasil o trabalhador por conta própria às vezes vai para essa situação no perrengue. Ele precisa pagar boleto e ele sabe que ele precisa daquela renda. Então ele vai ali para aquele trabalho, que é o que vai sustentar ele, mas ele gostaria de ter uma formalização, gostaria de ter proteção social, gostaria de ter 13º, férias e todos os direitos que vêm junto com a CLT. Ele não vê aqui esse modo de trabalho como um sucesso, né? Ele gostaria de ter sim essa proteção, mas a gente está tendo essa inversão e aqui muito, eu acredito, por essas novas formas de trabalho que vêm surgindo principalmente com a internet. Eu sou muito impactada, gente, não sei porquê, eu acho que é para testar minha sanidade também, não sei porque eu sou muito impactada por coaches mirins. Vira e mexe, eu nem sou tão impactada pelo pastor mirim, mas pelos coaches mirins é direto. Então, eu estou lá na minha rede social, não sei se é porque eu vejo muita coisa de investimento, eu sou impactada tanto pelas pirâmides, que são a mistura do Brasil com o Egito, como também pelos coaches mirins falando como eles não vão para a escola, não querem saber do Bhaskara, que nada disso importa, porque eles vão ganhar dinheiro na internet. E eu acho que esse tipo de mentalidade que vem ali de coaches também, não mirins, já estão chegando a essa geração, como se ele não precisasse de estudo, como se ele não precisasse de formalização, porque ele vai ganhar dinheiro na internet. E aí talvez a gente tenha também um debate que precisa ser pensado, será que a CLT também precisa atualizar em alguns pontos, né, para tentar abarcar também outras formas de trabalho? Pode ser uma discussão a se pensar, mas achar que você vai descartar seus estudos e que não vai ter formalização vai ser bom para você, na realidade das pessoas, para a realidade da maioria dos brasileiros, isso não é verdade, né? Então, isso é vendido como uma fórmula mágica mesmo de sucesso, como algo para se almejar, e as pessoas, na sua maioria, não vão chegar naquilo, porque não condiz também com a realidade do brasileiro, né? E justamente, se tivesse, né, qualquer ligação com a realidade, a gente não teria a maior parte dos trabalhadores informais querendo se formalizar aqui no Brasil, porque justamente foram para essa situação em algum momento que precisaram daquilo, mas gostariam de ser voltados aí para a formalização. A gente sabe que esse é um debate muito importante para ser feito e eu tenho pouquíssimos minutos de programa, então não vou mais me estender nisso, mas a gente volta para falar disso em outros momentos, se a gente tiver alguma novidade em relação a tudo isso, porque agora a gente vai falar do quê? De negociações salariais, que tem tudo a ver com o assunto, porque a gente sabe que toda essa desmobilização também, principalmente feita depois da reforma trabalhista, e também, né, aí junto com todo esse pensamento que vem tomando a forma, né, da mentalidade das pessoas, né, mudar o mindset, como gostam de falar, também tem muito a ver com esse desmonte trabalhista que vem sendo feito, e isso é muito, muito positivo para as empresas, porque se você não tem uma classe trabalhadora que se enxerga como tal, elas vão ter muito menos poder de barganha. E Diego já está lá na redação para contar para a gente aí rapidinho como é que ficaram as negociações nesse mês, porque como está aí na tarja, deu ruim, e daqui a pouco eu explico para vocês o que aconteceu e por quê. Pois é, Débora, o bicho está pegando nas negociações salariais. O percentual de quem conseguiu reajuste acima da inflação caiu para 67,7%. Antes, essa porcentagem girava lá na casa dos 80%. Inclusive, durante mais de um ano, se eu não me engano, a gente estava vendo as negociações salariais com reajuste acima da inflação estarem sempre orbitando aí nessa casa dos 80% até mais.
teve aquele pico em fevereiro, né, quando 90% dos reajustes ficaram acima da inflação, mas agora em abril a situação piorou, deu ruim. Ao mesmo tempo, o número de reajustes que ficaram abaixo da inflação subiu, e subiu bastante, subiu para 20%. É o maior número desse tipo que a gente vê desde agosto de 2022. Agora, Débora, o que explica essa mudança drástica no cenário das negociações salariais? O percentual de sucesso nas negociações salariais vem caindo mês após mês. A gente tinha uma taxa de sucesso grande, né? Sucesso a gente considera o que fica acima da inflação. Ganho real, não só o que recompõe a inflação, mas aí o ganho acima da inflação. E nesse mês agora de abril, 67,7% dos reajustes ficaram abaixo da inflação. E foi o maior percentual também de reajustes acima, né? Foi o maior percentual também dos reajustes abaixo da inflação. Vamos pensar que 1 em cada 5 pessoas que renegociaram salário nesse mês de abril ficaram com reajuste abaixo da inflação, tiveram perda real de salário e só 67% tiveram ganho real de salário. E aí a gente tem uma parcela ali de 12 que empatam. Mas aqui a gente vê, né, que essa curvinha ela está começando a diminuir. Então a gente sai de 87 para 79 para 67. Então a gente tem cada vez menos pessoas conseguindo reajustes acima de inflação. E uma das coisas que ajudam a explicar isso, não só o desmonte, toda a dificuldade que se tem para negociar salários, porque é o que eu falei, se você tem uma classe trabalhadora que não se vê como classe trabalhadora, você desmobiliza essa força de trabalho. E se você desmobiliza essa força de trabalho, você fortalece o capital, você fortalece ali patrão. E aí você sabe que existe uma dificuldade. Né? Essa coisa do Temer de com a reforma trabalhista, o patrão vai conseguir negociar com o trabalhador de forma mais livre. A gente sabe que as relações são desiguais e que isso não existe. Então, se você desmobiliza, é muito interessante para a classe detentora de capital. E muito desinteressante para quem trabalha. Mas se você nem se vê como trabalhador, se você se vê ali como um CEO de si mesmo, você não faz parte dessa história. E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando anteriormente. Mas vamos entender aí uma das coisas que mais influenciou, né, esse reajuste abaixo da inflação tão alto e o reajuste acima da inflação menor, que é a inflação acumulada ali pelo INPC e o reajuste necessário, porque a cada vez mais o reajuste necessário foi aumentando. E se você tem uma inflação mais alta, né, como o reajuste necessário, a gente tem até um gráfico de linha aqui, né, se você tem um reajuste necessário mais alto para recompor a inflação, aqui agora é de 5,20, que sai ali de 4,87, anteriormente 4,17, se você vai tendo cada vez mais um percentual de reajuste necessário maior, vai ficando mais difícil de ter recomposição salarial e quanto mais inflação necessária aqui, também menos ganho real, porque as pessoas vão recompor a inflação e não vão dar tanto ganho real. Então, isso ajuda a explicar esse comportamento de abril. Outra coisa que ajuda a explicar o comportamento de abril foi o número de negociações. Foi um número bastante baixo de negociações que aconteceram em abril e isso também influencia. Temos que ver os setores que conseguiram renegociar e o número de renegociações. O número foi muito pequeno, então traz também essa distorção mais fácil. Se foi um setor que não tem muito poder de organização, a gente sabe que fica muito concentrado em pouquíssimos reajustes, já pode ser um setor que não tem muito poder de organização, e aí quando esses poucos que renegociam de forma ruim para o trabalhador, e isso também impacta. Outra coisa que veio caindo foi o ganho real acima da inflação. Então, a gente via ganhos reais até maiores em meses passados e agora o ganho real, né, o percentual acima da inflação foi diminuindo. Apesar da média ainda estar um pouquinho maior do que o mês passado, que foi muito ruim, isso foi puxado ali por alguns setores de saúde que renegociaram o salário e conseguiram ficar com a negociação um pouquinho acima da média, o restante não foi tão bom. E aí a gente tem esse ganho real também diminuído, tanto pelo número de negociações, como também pela inflação cada vez maior, dificultando a negociação do trabalhador. Então, a inflação ela acaba tendo esse papel e amanhã a gente traz por extrato de renda, prometo para vocês que a gente começa com isso, porque aí a gente vê como é que essa inflação ela está penalizando as diferentes rendas aqui no Brasil e por que ela é tão corrosiva quando a gente fala de alimentos, do grupo Alimentos e Bebidas, que aqui a gente está falando basicamente da alimentação do brasileiro. Agora eu quero dar um recado
Primeiro, para vocês se inscreverem aí em iclmercado.com.br para assistir o Império Malafaia amanhã às 8 horas da noite. Então garante o seu ingresso, não dá para ficar fora dessa. Corram lá para se inscrever, porque vai ser imperdível e eu tenho certeza que vocês querem garantir esse ingresso e nada melhor do que garantir o ingresso com o link do mercado. Agora eu queria saber se a gente bateu 1 milhão já ou se está muito perto disso, porque eu também quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal. Ó, tá meio paradinho aí, no N1 já estava 995 mil. Eu quero ver esse número subir e chegar no 1 milhão o quanto antes. Então, bota o dedo aí no se inscrever do ICL, do canal do Instituto Conhecimento Liberta, para não só você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, de assistir os nossos vídeos, nossos cortes, nossos programas, mas também para ajudar a gente a chegar nesse 1 milhão, gente. Pelo amor de Deus, desde ontem a gente está aí quase nesses 995, bora se inscrever aí. E agora vocês vão ficar com o Rolê ICL, com o William De Luca. Hoje é o William De Luca ou é a Roberta? Acho que é a Roberta, não é não? É a Roberta. Até engasguei aqui porque eu fui falar com a voz da consciência e aí já viu. Com a Roberta Garcia e o Guga Noblat, mais que excelente companhia a partir de agora. E eu volto amanhã para falar de inflação por extrato de renda e outros assuntos bem aí polêmicos e interessantes que mexem com a nossa vida, com o nosso bolso, com a nossa bolsa. Um beijão e até amanhã, pessoal. Atenção, é amanhã. Depois de mais de um ano de investigação, está chegando o momento de mostrar tudo o que Silas Malafaia nunca quis revelar. Amanhã, dia 29, a partir das 8 da noite, o ICL exibe o documentário Império Malafaia, uma investigação exclusiva sobre o patrimônio oculto, poder político e o uso da fé como escudo para ficar muito rico. Você vai ver os documentos, ouvir o próprio Malafaia e aí você tira suas conclusões. É de graça, é aqui no ICL. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja do ICL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.